E o que eu gostava mesmo era de paraquedismo. And what I really enjoyed was jumping in a parachute. Então eu comia e dormia paraquedismo. And so I ate and slept parachutes. Lá tinha uma pessoa que era cristã. And there was a person there that was a Christian. E ela sempre ministrava a palavra para mim. And that person sempre ministered the word to me. E um dia eu passei na Polícia Federal, que ele era policial federal. And he worked for the federal police, and so I went by there one day. E me encontrei com ele. And I met with him. E eu disse, eu vou saltar hoje. And I said, hey, I'm going to jump today. E ele disse, olha, se você precisar de alguma coisa, clame a Jesus, que a todos que invocar, Ele salvará. He said, listen, if you need anything, you just scream for the name of Jesus, because He will save anyone that calls on Him. E eu fui no avião. And I went into the airplane. Me lembro como hoje. I remember as if it was today. Quando a porta do avião abriu. When the door of the plane opened. O instrutor mandou ir para o estribo. The instructor said to go and hold on to the door. Mandou que eu segurasse. And he told me to hold on here. E ele disse, salta. And he said, now jump. Eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? And I was thinking, what am I doing here? Mas eu saltei assim mesmo. But I jumped even so. E foi um salto maravilhoso. And it was a wonderful jump. Eu comecei a ver as paisagens. I began to see the scenery. E me esqueci de dirigir meu paraquedas. And I forgot to conduct my parachute. E lembro como hoje. And I remember as if it was today. Quando eu olhei para o alvo. When I looked to the place that I needed eu to já land, tinha passado. I had already passed E the eu mark. fui direto para um lugar que eu não queria. And I went straight to a place that I didn't want to Estava go to. passando para cima de uns galpões. I was going on top of some buildings. E eu estava tentando ir para um lugar. And I was trying to steer to one Tentei direction. para a esquerda. I tried to the left. Tentei para a direita. I tried to the right. Não consegui. And I couldn't do it. Tentei frear meu paraquedas. I tried to break my parachute. Nada consegui. Nothing worked. Tinha um lugar que eu podia cair, que era There was mais a ou menos place daqui para a cadeira. where I could fall that was about from here to that first pew. Eu tinha passado daquele lugar. And I had passed it. E eu não me pergunte como. And don't ask me how. Eu só fechei os meus olhos. I just closed my eyes. E me lembrei da palavra daquele irmão. And I remembered the word for that brother spoke to me. Clame a Jesus. Just call on the name of Jesus. Foi o maior grito que eu dei na minha vida. It was the biggest scream I've ever given in my entire life. Eu gritei, Jesus! I shouted, Jesus! E fui colocado naquele lugar que eu já tinha passado. And I was put right in that place that I'd already passed by. Quando eu me dei conta, When I stopped and realized what happened, eu fiquei todo arrepiado. I was all amazed. Eu disse, eu tenho que ir na igreja daquele irmão. I said, I gotta go in that brother's church. Se você me perguntar como foi que aconteceu, If you ask me, how did that happen? eu não sei te dizer. I don't know how to tell you. Porque milagre não se explica, se experimenta. Because miracles you can't explain, you just experience. E ele é um marido também maravilhoso, né? É um marido que não me deixa faltar nada. Ele é muito bom para mim. Guto, ele abre mão de coisas para ele, para me dar as coisas, né? Nunca tive nada que reclamar. Eu percebo que ele gosta de fazer as coisas junto comigo, né? Ele é muito presente na minha vida. Eu percebo também que ele gosta da minha presença, né, junto com ele, de viajar junto com ele, de fazer tudo junto com ele, né? Como para mim também. Para mim é um prazer também fazer tudo em comunhão com ele, né? A gente combinar as coisas. Eu sei que ele gosta de fazer isso. Eu percebo que ele é aquela pessoa, aquele marido que gosta de fazer as coisas junto comigo, né? Então, ele é um homem maravilhoso.
E ele é um pai maravilhoso, né? Eu sei que as minhas filhas, elas se orgulham muito de ter um pai como ele, porque ele é um pai muito presente na vida delas. Apesar dele trabalhar muito e estar muito fora, né, de casa, viajando e fazendo o que Deus tem chamado ele para fazer, mas mesmo com a ausência dele, ele é muito presente na vida das meninas, né? Meu pai, pra mim, significa uma pessoa que eu quero ser quando crescer, porque ele é muito presente, ele é um bom líder, ele é um bom pai, ele brinca comigo. Todo mundo conhece o Guto, que ele é líder, que é pastor, que ministra, mas eu conheço o Guto que é pai. E para mim, meu pai, ele é um exemplo de integridade, de força, porque ele é exatamente aquilo que ele ministra, ele é exatamente aquilo que ele passa para as pessoas em casa, ele é tudo isso. Meu pai é um líder com o coração do tamanho do mundo, né? Ele tem essa compaixão e esse amor pelas pessoas que não é fácil de encontrar, né? Não é todo mundo que chega onde ele chegou com o amor e a compaixão que ele tem pelas pessoas, né? Ele se importa com o outro, ele se importa com o que o outro pensa, às vezes até demais, né? Se importa com o sentimento das outras pessoas, né? Ele é um líder que tem o coração gigante. Fiz paraquedismo um tempo na minha vida e muitas vezes quando eu subia no avião eu mesmo tinha que fazer o ponto de saída, que nós chamamos PS, quando o avião vai na reta final. E às vezes o avião que eu andava para saltar era um Cessna 170, ele dava 45 minutos para chegar a 8.000 pés. Quando chegava naquela reta final, eu lembro que o piloto dizia: olha, tá na hora, vai para a porta. E eu ia para a porta para olhar, tentar ver o hangar, porque eu não conseguia ver a biruta. E ele disse: olha a biruta e faz o PS. O PS, irmãos, tinha que ser conforme o vento estava dando na biruta, porque a biruta é aquele instrumento que indica a velocidade do vento, para onde o vento está indo. Ele disse: pois você tem que fixar os olhos na biruta, olha a biruta para saber que nível vai, ou vai para frente ou um pouco mais para trás. E eu me lembro quando eu fazia o ponto de saída, geralmente o meu ponto de saída não era um ponto de saída adequado, e eu tinha que depender muitas vezes de irmãos e de amigos para me pegar 5, 6 cercas depois do alvo, porque fazia o ponto de saída errado. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe um momento do chamado, existe um momento da separação. Amém? Existe um momento da gente entrar nas coisas de Deus. Existe um momento dessa preparação. E sabe, queridos, eu dou graças a Deus pelo rema na minha vida. Eu entreguei a carga para Guto ser o apóstolo de Verbo da Vida. E quando Guto fala uma coisa, é como eu falando. Amém. Aleluia. Então, ser o novo apóstolo. Quando eu penso de Guto, eu penso de uma filha que eu nunca teve. Ele cuida de mim, eu amo demais Guto e sua família, porque eles é mais perto de mim. E ele é um homem muito sábio. Ele entrou
Na transição, depois que Budmore faleceu, e ele entrou sem problemas, porque a unção estava sobre ele. Deus estava preparando ele para esse tempo. E toda caminhada com o pastor Bud criou nele uma maturidade, não só com o pastor Bud, mas com a palavra, né? A comunhão com Deus, a comunhão com a palavra, criou nele uma maturidade que ele se tornou um homem responsável, né? Uma pessoa madura, a ponto de ter sabedoria para discernir as coisas quando elas para discernir por onde as coisas devem ir. E é alegria ver a continuidade daquilo que o pastor Bud começou com Jen, está em boas mãos. E hoje ter ele, né, ocupando esse papel do pai, do apóstolo, é muito confortável. É segurança, né, pelo caráter que ele tem evidenciado em todos esses anos de convivência, essa firmeza, essa constância. E esse curso da vida dele não tem mudança nenhuma. Sempre generoso, sempre aquela pessoa altruísta que se dedica aos outros mais do que a si mesmo. É capaz de renunciar coisas dele, pessoais, para poder atender ao chamado que Deus colocou na sua vida. Isso desde o início, quando ele se associou, se colocou junto como sendo uma pessoa para servir plenamente ao pastor Bud no início do ministério. Guto sempre foi tão calado naquela época, quando a gente o conheceu, né? Tão introspectivo, tão envergonhado, tímido. E hoje ver quanto ele cresceu, o quanto ele tem desabrochado debaixo da unção, do chamado, da instrução que Deus tem trazido ao coração dele. É maravilhoso ver isso. Tem sido uma inspiração e creio que essa marca tem sido imprimida em cada um de nós do Verbo da Vida, cada um de nós dessa família que estamos juntos aqui servindo ao Senhor numa causa tão tremenda, tão gloriosa. E a vida de Guto é um exemplo daquilo que Deus pode construir em alguém que se dedica integralmente a Ele. Um homem cheio de força e também cheio de amor. Um homem cheio de fé e de convicção e também cheio de oportunidades. Guto é uma pessoa que está sempre disposta a esperar o melhor de cada um de nós, sempre disposta a pensar o melhor. Ele realmente acredita nas pessoas. Ele tem me ensinado muito em todos esses anos que nós estamos aqui, e eu aprendo como um líder tem que extrair o melhor das pessoas, mesmo quando a própria pessoa não acredita que ela é tão boa assim. Guto, ele não se contamina com os relatórios ruins, ele guarda o coração para continuar investindo nas pessoas. E mesmo que outras pessoas pressionem, ele prefere acreditar na essência, né, da bondade da pessoa, ele prefere dar oportunidade. Ele é um grande exemplo para mim. Que é um ótimo treinador, porque se deixou ser muito bem treinado. Ele é um ótimo líder, porque sempre foi um ótimo servo. Alguém como Timóteo, ele foi para o pastor Bud, que serviu como filho ao pai, não buscando nunca os próprios interesses, mas sim o interesse do corpo de Cristo, o interesse do reino de Deus, colocando sempre a obra de Deus, a vontade de Deus, a palavra em primeiro lugar. E por isso ele é um referencial para todos nós, de integridade, um referencial no ministério, um referencial de cristão, um referencial de pessoa. Esse coração de servo que ele tem, né? Sempre serviu o pastor Bud, Jen, com muita dedicação, servir ao Senhor e servir outras pessoas também. Isso é algo bem notório na vida dele. Alguém que não teve por preciosa a sua própria vida, que abriu mão dos seus desejos, das suas vontades, da sua família, dos interesses de qualquer pessoa normal, para seguir a visão que Deus havia colocado no coração de um outro homem. E isso nos inspira a olhar para Deus e nos inspira a fazer aquilo que Ele espera de nós. É um líder inspirador, ele ensina com a pregação, mas ele também ensina com a vida e, na verdade, ele ensina até com o silêncio dele, às vezes. Mesmo sem falar muita coisa, mas ele é uma ministração para nós. A maneira como ele conduz as coisas, a maneira como ele faz as coisas. Falar dele é falar desse paizão, desse esposo fantástico, né, desse amigo fiel, desse irmão.
E isso nos alegra, nesse momento, entender, né, esse momento tão precioso, tão chegado da vida dele. Olhar para a vida dele, olhar para a trajetória dele, é ver o que Deus é capaz de fazer quando ele encontra um coração. Quando ele encontra um coração íntegro, quando ele encontra um coração rendido, quando ele encontra um coração manso, né? Isso nos impressiona. Apesar de ser um pouquinho mais velho que ele, eu sempre descanso, não é? na sinceridade, na confiança e na maturidade com que ele trata as coisas. É muito bom ter um líder assim. Falar de Guto para mim lembra integridade, para mim lembra caráter. E isso nos faz estar seguro, mesmo estando a 2.000 quilômetros de distância. Eu tenho andado pelo Brasil e fora do Brasil, irmãos, e tenho visto que essa palavra, por simples que seja, ela tem transformado a vida de pessoas. Pessoas que você nem imagina estão se despertando para servir ao Senhor. E Deus tem levantado novos ministros, novos mestres, que pregam até melhor do que eu. Não tenho ficado nem preocupado com isso. Mas eu tenho ficado desejoso de que essas pessoas nunca desviem o seu caminho. Permaneçam na simplicidade, permaneçam na integridade, permaneçam fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E você vai ver como as coisas vão ficar diferentes. Amém? E Deus quer isso para a sua vida. Deus quer te despertar. Guto é um líder que ele não só é aquele referencial, mas é alguém que ele, além de ter essa característica de referencial, de exemplo, de autoridade, ele está com você no dia a dia, está com você na atividade, na batalha, né? Eu lembro daqueles generais, não que se isolavam, mas que junto com os seus soldados, eles percorriam o campo de batalha e conquistavam aquilo que era necessário. Guto é um exemplo de liderança, mas o que eu fico pensando é que não é só o exemplo. Guto tem o exemplo a ser seguido, mas ele nos inspira a essa sequência, porque às vezes tem pessoas, alguns líderes que são exemplos, mas é muito distante para a gente seguir. A humildade que Guto tem no seu exemplo nos inspira a segui-lo. Eu me lembro que eu não vi o pastor Bud há um bom tempo, e quando eu estava voltando, ou na verdade me conectando de novo com o Verbo da Vida, me falaram do Guto. Eu imaginei que seria uma pessoa muito importante, difícil de você poder falar com ele, né? Mas quando eu conheci, ele se tornou um amigo para mim, acho que mais do que isso, né? Se tornou um irmão. Era uma pessoa humilde, fácil de você conversar, um amigo sobre todas as coisas, e até hoje tem sido assim. Além de irmão, um amigo que, no meu caso, me ajudou a me ambientar quando tive a oportunidade de ser atraído por Deus para o chamado, para estar na igreja. Então eu encontrei em Guto essa mão estendida, um torcedor, né, que via coisas que eu não conseguia reconhecer, né? Guto é uma pessoa que, assim, é tremendo, né? É uma pessoa que eu considero um amigo, parceiro. E se eu poderia destacar uma característica que eu acho contagiante da vida dele, seria a humildade, né? A simplicidade. A autoridade, a posição em que ele está hoje é tão alta e tão grande, mas a humildade na vida dele é do tamanho da autoridade dele. Então, a vida dele nestes aspectos e em outros também, mas nesses dois aspectos, nos inspira muito, nos chama muita atenção. Inevitavelmente, quando eu estou com o Guto, eu sou constrangido pela simplicidade dele. Eu não posso duvidar, mas eu posso dizer que eu imagino que não seja comum em outros ministérios. Nós temos um apóstolo que é chamado pelo apelido e que você é completamente acessível a ele em qualquer momento. Então,
Eu tenho muitos relatos da vida dele na minha vida, a fé, a perseverança, a submissão, tudo que ele fez. Mas o que mais marca a minha vida é a simplicidade do Guto, é a pessoa que eu quero estar sempre perto, que eu quero receber isso da vida dele. Eu me recordo logo no início, quando nós chegamos em Arco Verde para pastorear, lá no ano de 99, estava num período de racionamento e não tínhamos muita água. E Guto foi lá na nossa igreja, lá na nossa cidade, em Arco Verde, quando morávamos lá, e ele precisou tomar banho. Então ele precisou tomar banho dentro de uma bacia, tomando banho de cuia como banho de susto. Detalhe, depois toda aquela água que ele usou do banho, a gente tinha que pegar para poder dar descarga. Isso foi uma coisa que marcou a nossa caminhada, a nossa vida, e conviver com ele é muito divertido. Ele é um homem muito simples, ele é um homem determinado, ele é um homem cheio de amor. Guto é top, mano. Porque ele é pai, ele é líder, ele é amigo, ele é irmão, ele é disponível, ele está ali sempre com uma mão estendida para nos ajudar, nos socorrer e ser quem ele é e quem Deus o construiu para ser para todos nós. Falar dele também, falar de determinação, né, de rendição, de entrega, né, e principalmente um homem de um coração muito humilde, né, de uma fácil acessibilidade. Então isso nos alegra, saber o quanto ele é importante para a visão, para o ministério, para esse tipo de cooperação que a gente tem feito ao longo de toda a trajetória. E todos esses anos se passaram e aí nós nos tornamos como ele sempre foi para nós, amigo, pai, líder, socorrista de muitas outras pessoas. Que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de conviver um pouco com ele vai perceber o seu espírito de doação. Doação no serviço do reino e doação também para servir as pessoas. Muito misericordioso. Ele não gosta de ver as pessoas sofrerem, né? É uma coisa que mexe muito com ele, é quando ele vê alguém sofrendo. E ele é homem de Deus. Eu sei, eu estou vivendo perto dele para muitos anos e ele sempre mostrou a mesma coisa. Guto é o mesmo, ele é o que ele é. O que você viu, ele é um homem de amor, um homem de paz e homem de alegria. E eu amo muito dele. Como ele tem um coração voltado para, na verdade, levantar as pessoas, para animar as pessoas e para sempre vendo e enxergando o melhor das pessoas. Desde que eu o conheço, ele sempre tratou de tratar as pessoas com um coração cheio de amor. E isso, de fato, tem me impressionado, a maneira com que ele trata as pessoas. Guto é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros a crescerem, ajudar os outros a avançarem no seu ministério. Nesses anos todos junto com ele, eu sempre vi ele preocupado muito mais com o ministério das outras pessoas do que com o seu próprio chamado e ministério. Depois que eu fiquei viúva, Guto já era uma pessoa muito presente. E a família, a vida dele, ele e Suelen tem sido uma grande bênção para a minha família. Eles têm, de fato, cuidado da gente, estado perto, apoiado, orientado. Guto me lembra amor. Alguém que ama as pessoas, que investe nas pessoas, que corrige, cheio de compaixão e misericórdia. Alguém que dá oportunidade. Guto é paciente, ele é longânimo e ele é um investidor. Ele gosta de investir em pessoas, ele gosta de descobrir as pessoas e vê-las onde ninguém está vendo. Guto é um grande homem de Deus, coraçãozão gigante. É um homem que é marcado, pelo menos no meu coração, como aquele que está sempre pronto para estender a mão. É um homem cheio de misericórdia e é um homem que vive dando oportunidade o tempo todo a todas as pessoas. Eu sou fruto da oportunidade dele. Então, eu creio que Guto, para mim, é aquele que promove vidas. É como um garimpeiro espiritual, alguém que consegue enxergar no meio da pedra bruta aquilo que existe de valioso, mas que não somente enxergar, que tem a disposição de extrair tudo aquilo que existe de valor dentro de cada um de nós. Realmente,
ele acredita, ele vê além daquilo que a gente naturalmente acha que pode fazer. Ele sabe que nós sempre podemos dar mais. A capacidade de Guto de perceber na gente coisas que a gente não percebia. E Guto sempre teve essa habilidade de acreditar no potencial de Deus na nossa vida. E foi assim comigo. Eu estava sem um rumo, sem um norte, começando, e ele acreditou, ele apostou na minha vida. Isso fez uma diferença na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, e o meu coração é cheio de alegria e de gratidão pela vida de Guto. E é muito precioso tê-lo, né? Como líder, como amigo, como um parceiro de ministério. E o meu coração é muito grato ao Senhor pela vida dele. E eu lembro, irmãos, que um dia eu saltei, deu tudo errado, eu vou desistir desse negócio, não dá pra mim. O piloto disse: rapaz, deixa eu ver teu salto, salta novamente. Eu disse: pode ver? Eles posso. Eu dobrei o paraquedas. Quando eu cheguei no avião de novo, ele me ensinou algumas coisas embaixo. Faça a base embaixo, bem, eu fiz. Fiquei com dor na coluna. Quando eu subi, saltei, foi o pior salto que eu dei, mesmo ele me ensinando. Ele chegou lá embaixo, eu disse: e aí, meu salto? Ele disse: rapaz, que vaca é aquela? Que coisa feia, feia mesmo. Aí eu disse: rapaz, e aí? É por isso que eu vou desistir. Ele disse: não, rapaz, não desiste não, tu saltar. Quando tu vai saltar, tu tá com medo? Eu disse: claro. Ele disse: adianta ter medo depois que tu salta. Eu fiquei pensando: não. Ele disse: rapaz, tu não confia na tua dobragem não? Eu disse: confio. Ele disse: rapaz, salta sem medo, relaxa. Porque se o paraquedas não abrir, tu vai morrer mesmo. Pelo menos tu vê a paisagem, vê as coisas. Vê a paisagem, vê a coisa boa, relaxa. Meu irmão, eu disse: como é que é para fazer? Ele disse: olha, relaxa, deixa que o vento coloque a tua mão na posição. Meu irmão, eu fui com essa convicção. Eu disse: eu vou relaxar, ainda que eu morra, mas morro relaxado, né? Fui para o avião, aquela coisa de novo, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu me lembrei. Ele disse: relaxa, eu relaxei. Deixei minha mão bem leve, minha perna bem leve. Eu ficava tão tenso, irmão, tenso, querendo fazer a coisa certa, tenso. Mas deixei relaxado. O vento colocou numa posição, colocou na outra, colocou a perna no lugar. Pá, estabilizei, vi a terra, olhei assim com medo assim para ele, vi o piloto fazendo assim para mim, ó. Eu disse: rapaz, que coisa boa. E aprendi uma coisa, irmão: adianta estar tenso depois que a gente está dentro da situação? Não adianta. Relaxe. Diga para seu vizinho: relaxe. Relaxe. Deixa que o Espírito sopre, o vento do Espírito coloca você no nível que deve estar. Amém? Ele vai te levantar, ele vai te socorrer, ele vai te guardar, ele vai te inspirar, querido. Mas você só precisa relaxar. Guto é uma pessoa que sabe lidar com as pressões do ministério, as pressões da vida e coisas que poderiam ser um peso para ele. Realmente ele consegue lidar de uma forma leve. O que ele fala nas ministrações é uma verdade que a gente vê na vida dele. O ministério não é um peso. O ministério é algo prazeroso. O ministério é algo leve para ele. Não porque não há dificuldades, não porque não há pressões, mas pela forma como o Senhor ensinou ele a lidar com essas coisas. E isso tem servido de inspiração para a minha vida. De gerenciar essas emoções, dos sentimentos que têm vindo no dia a dia, seja em áreas pessoais, em áreas de trabalho, ministerial. São coisas que eu vejo na vida dele, algumas situações que a gente olhava e, meu Deus do céu, como o Guto vai lidar com isso? Como é que o Guto dorme sabendo desses assuntos, dessas coisas? Mas ele, ao mesmo tempo que lida com essas situações, ele consegue ter uma vida divertida, fazer piada, ter uma vida leve. Guto passa pra gente, a sua liderança passa pra gente uma graciosidade no ministério, uma alegria em poder desfrutar de uma vida ministerial. E eu sempre percebo, quando converso com o Guto, uma unção, uma graça para a gente servir a Deus ou com Deus de uma forma muito graciosa, alegre, feliz, descontraída, brincadeiras envolvidas. Ele nunca deixou esse lado brincalhão dele ser, mas também podemos ver algo muito forte na vida dele. Ele foi trabalhado por Deus para ser um líder, mas não perdeu a humildade dos primeiros dias.
A forma humilde e acessível que ele se mantém, de sempre estar sorridente, amigável, mas que também sabe se colocar, sabe ser firme quando é necessário, é realmente um exemplo para nós. Guto é um grande homem de Deus, é um homem cheio de alegria, um homem cheio de diversão, mas um homem sério, que através da sua vida nos trouxe tanta maturidade, tanto crescimento. Guto é divertido. Tu é o cara saudoso, querido, amado, né? Sente falta dele quando ele não tá perto. Então, a primeira vez que eu vi o apóstolo Guto foi emblemático na minha vida. Mais ou menos no ano de 98, eu tinha chegado pro Verbo, eu me converti no Verbo, sangue puro verbiano. E num culto, ele e pastor Amaury foram lá no Verbo de Campo Grande, no Rio de Janeiro. No meio da ministração, eles simplesmente começaram a correr na igreja. Correr, dar voltas, como voltas olímpicas na igreja. E aquilo me marcou profundamente, porque ao mesmo tempo que era uma coisa extraordinária, tinha tanta vida, tinha tanta graça, tinha tanta unção, tanta alegria, que eu falei, eu quero isso. E você sabe que para dar o primeiro salto sempre é muito mais nervoso. Eu estava me preparando há 3 meses para dar o salto. Queridos, quando eu fui para saltar, o instrutor olhou para mim e ele disse assim, ô Guto, vem cá, vai primeiro. Você senta na frente e depois ele senta na frente. Aí quando ele disse depois, eu olhei para quem era, para ver quem era o gordinho lá, ó. Bota ele na frente, porque se aquele gordinho ficasse entupido lá na saída do avião, então eu pelo menos eu não saltava, né? Era a minha esperança. Porque você pergunta, eu estava com medo, estava com medo, irmão, tremendo de medo, saltar. Mas, rapaz, não foi que o gordinho foi na frente, uma dificuldade para aquele gordinho, aqui era um paraquedas reserva assim na frente, tinha que segurar um grande pesado atrás, e o gordinho foi, se espremeu todinho lá, e eu passei por cima dele para ir lá para trás. Aí fomos eu, o piloto, o instrutor e o gordinho lá. Aí quando chegou na hora do ponto de saída, o instrutor disse, vai para a porta, vai gordinho. Pegou o gordinho, levantava assim, botava o gordinho lá, e quando o gordinho foi pra porta, eu olhando pra ele e aquele olho de terror que ele tava olhando pra gente lá, eu disse, rapaz, ele não vai saltar não. Pois não é que o gordinho saltou? Eu disse, misericórdia, agora é minha vez. Mas irmão, só o fato de eu ver aquele gordinho saltar me deu um estímulo pra saltar também. Eu digo, rapaz, se esse gordinho pôde, eu posso também.